da terceira série, sou a professora Fran com mais uma aula de impactos ambientais para vocês, nossa segunda aula sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre impacto nas águas. Vamos começar com a nossa notícia? Olha só, pesca fantasma, o perigo invisível das redes pesqueiras. Sem lucrar nem alimentar ninguém, a pesca fantasma afeta cerca de 69 mil animais marinhos por dia só no Brasil. A pesca fantasma, chamada de ghost fishing em inglês, é o que acontece quando os equipamentos desenvolvidos para capturar animais marinhos, como redes de pesca, linhas, anzóis, arrasto, potes, covos e outras armadilhas, são abandonados, descartados ou esquecidos no mar. Esses objetos colocam em risco toda a vida marinha, já que, uma vez preso nesse tipo de engenhoca, o animal acaba ferido, mutilado e morto de forma lenta e dolorosa. A pesca fantasma ameaça baleias, focas, tartarugas, golfinhos, peixes e crustáceos, que acabam morrendo por afogamento, sufocamento, estrangulamento e infecções por lacerações. Por ano, são largadas nos oceanos cerca de 640 mil toneladas de armadilhas para animais marinhos, que só no Brasil chegam a matar milhares de animais por dia. A pesca fantasma não movimenta a economia, afeta os estoques pesqueiros, muitas vezes já esgotados, e ainda permanece como uma isca viva. Ela atrai para a armadilha peixes e outros animais de maior porte que chegam em busca das presas menores que ficaram enroscadas no emaranhado de fios. O agravante é que muitas vezes essas redes de pesca são feitas de plástico, um material que pode demorar centenas de anos para se decompor. Então veja só, um problema bem pouco falado, mas muito grave, inclusive aqui no Brasil, que é a pesca fantasma, né? Então a perda desses materiais de pesca continuam pescando, né? Você perdeu um pedaço da rede, a rede continua no mar pescando e ninguém vai aproveitar esse recurso pesqueiro. E fica lá por anos, já que o plástico demora para entrar em decomposição. Veja só que grave, né? Já começamos aí uma notícia falando sobre poluição das águas, que é o nosso assunto de hoje. Objetivos: falar desses impactos ambientais que podem ser causados por diferentes tipos de poluição aquática. Poluição das águas é a contaminação de corpos da água por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Pode ser de vários tipos, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Pode ser poluição sedimentar, por exemplo, sedimentos de solo que entram em corpos d'água é um tipo de poluição. Poluição química, biológica, térmica, o aumento de temperatura das águas é um tipo de poluição também. Poluição sonora, radioativa e ainda aqui outras fontes. Vamos começar então pelo lixo nas águas, que quando a gente pensa em poluição, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o lixo nas águas, né? Olha só, 8 milhões de toneladas de plásticos anualmente vão para os oceanos. 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plásticos no estômago. Até 2050 teremos mais plástico que peixes nos oceanos. E microplásticos estão entrando na nossa cadeia alimentar. Então, tudo isso aqui, né, esses tópicos, são de pesquisas realizadas a respeito, então, dessas poluições em ambiente aquático. Então, tudo isso aqui pode acontecer. Olha essas imagens, né, muitas delas muito chocantes até. Você vê ali a ave, né, toda cheia de objetos de plástico, ou outros objetos também dentro do estômago. O tanto de lixo que tem ali no rio, apesar da gente, às vezes, dar mais enfoque para os oceanos, os rios sofrem muito com isso. É só olhar os rios da cidade, né, como é que eles estão? Eles estão limpos? Da minha não estão, eu posso garantir, né? E aqui ainda os animais, né, de volta, ficando presos em copinhos, né, que é um tipo de pesca fantasma também, se a gente for considerar isso. Mutilam os animais, eles crescem ali com dificuldade, veja só esse cágado ali, né, que saiu todo tortinho por causa de um plástico que ficou, provavelmente, quando ele era menor ainda no desenvolvimento. Primeiro quiz da aula de hoje, então. O aumento da concentração de matéria orgânica em corpos d'água pode resultar em um processo de: letra A, acidificação dos oceanos. Letra B, eutrofização. Letra C, branqueamento de corais. Ou letra D, aumento populacional na comunidade de peixes.
aí, gente, conseguiu? Vamos ver aqui então. A resposta correta é eutrofização, que é o que a gente vai falar agora. Por que não é aumento populacional na comunidade de peixes, professora, se está aumentando a quantidade de nutrientes? Porque no princípio pode até parecer, tipo, nutriente é alimento para o peixe, então ele vai se reproduzir mais, vai ter mais alimento. No começo ele até pode aproveitar um pouco melhor esses nutrientes, mas a gente vai ver o que acontece e por que ele não consegue continuar aproveitando. Olha só o processo de eutrofização aqui. Aqui a gente está vendo o que acontece, a gente já viu inclusive esse desenho numa outra aula, mostrando o que acontece normalmente, quando não tem excesso de nutrientes na água. Então aqui tem um pouco de nutriente, está o nível normal, tem algumas algas ali se desenvolvendo, tem oxigênio para todos os seres vivos que estão naquele corpo d'água, né? Se você joga nutrientes lá dentro, que pode ser em forma de esgoto, como está mostrando ali, pode ser fertilizantes que também acabam sendo carregados pela água da chuva e entrando nesses corpos d'água, o que pode acontecer? Aumentou a quantidade de nutrientes. As algas vão se multiplicar muito rápido, porque tem muita comida para elas, formando um tapete em cima daquela água. Esse tapete impede que os raios do sol entrem. E os organismos que fazem fotossíntese, que estão ali abaixo, o fitoplâncton, por exemplo, não vão mais conseguir fazer fotossíntese, vão morrer. Se eles não conseguem mais fazer a fotossíntese, não conseguem mais liberar o oxigênio dentro do rio, por exemplo, né? E os organismos que precisam do oxigênio para sobreviver vão acabar morrendo. Outras coisas que acontecem depois disso. Uma proliferação bem grande de bactérias decompositoras que consomem o restinho do oxigênio que ficou ali e ainda uma multiplicação acentuada de bactérias anaeróbias, que são aquelas que não precisam do oxigênio e elas fazem fermentação, que geralmente liberam substâncias fedorentas, por isso que o rio fica com aquele cheiro ruim, tá? Então tudo isso acontece porque aumentou a quantidade de nutrientes naquele corpo d'água, que não deveria estar ali, tá? Então, aumento da quantidade de matéria orgânica gera proliferação de algas, reduz a entrada de luz, reduzindo também a fotossíntese, que tem como consequência redução na oxigenação da água e morte dos organismos. Olha quanta coisa, né? Então, como eu falei para vocês, esse aumento de nutrientes na água pode ser por diversos motivos. Pode ser pelo lançamento de esgoto não tratado dentro de rios, de lagos, né, até dos oceanos. Pode ser também por lançar lá produtos como detergentes, como fertilizantes, que às vezes não são lançados diretamente no rio, mas eles são usados na lavoura, infiltram no solo, são carregados pelas águas da chuva até chegarem nos rios, no lago, enfim, em corpos d'água diferentes, né? Causando tudo isso. E ainda está falando, então, olha a cor, né, desse lago verde ali, todo cheio dessas algas que se proliferaram e com cheiro ruim, provavelmente por causa das bactérias anaeróbias. Segundo o quiz de hoje, vamos lá. A poluição marinha por derramamento de petróleo pode causar, entre outros, o seguinte problema imediato. Letra A. Concentração de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar. Letra B. O crescimento do zooplâncton devido à diminuição dos produtores. Letra C. Perturbação da atividade fotossintética do fitoplâncton. Ou letra D. Aumento da difusão do oxigênio do mar para o ar. E aí, será que você acertou? Primeira coisa, gente, uma mancha de óleo vai fazer a mesma coisa que a gente comentou lá na eutrofização. A luz não consegue penetrar. Se não consegue penetrar, vai causar uma perturbação na atividade fotossintética do fitoplâncton e vai causar coisas muito parecidas com o que a gente viu lá na eutrofização, né? Só que é de uma forma um pouquinho diferente. O derramamento de óleo também é conhecido como maré negra. Tá? O que acontece? Baixa a taxa fotossintética, como a gente comentou, porque a luz não consegue penetrar nessa água, contamina os organismos. Então, petróleo, óleo, todos esses derivados do petróleo, né, eles contaminam os organismos, que podem morrer imediatamente ou podem permanecer com aquilo no corpo deles até morrer, né? Por exemplo, os peixes, eles ficam inviáveis para consumo. O que mais? Animais ficam presos no petróleo. Olha só o exemplo dessa tartaruga, dessa ave, né? Muitas delas acabam morrendo porque não conseguem sair dali e voar.
Então, ali a gente está vendo várias manchas na praia, a gente teve problema aqui ano passado, né, no litoral do Nordeste todo, as manchas de óleo chegando na praia, o desespero dessa criança, né, que estava ajudando lá, que é muito perigoso também você ter contato com essas substâncias, porque você pode se contaminar também, tá? Olha só essa notícia. Mais de um ano após vazamento de óleo em praias do Nordeste, danos ainda são sentidos. O derramamento atingiu 11 estados. Pesquisador afirma que continuam chegando manchas em algumas praias. Então veja, tanto tempo depois, né, um ano depois, ainda estão chegando algumas manchas de menor tamanho, né, menor quantidade. Os indivíduos que sobreviveram, esses organismos marinhos que sobreviveram, provavelmente estão contaminados. Os pescadores, né, devem estar sofrendo bastante na região, porque não é todo peixe mais que é viável para comer, e eles nem sabem qual está contaminado e qual não está. Turismo foi muito prejudicado também, né? Então teve não só um prejuízo ambiental, mas um grande prejuízo econômico também. Mais um quiz. Observando a cadeia alimentar abaixo, em qual organismo deve ser encontrado maior quantidade de metais pesados, considerando que essa lagoa está contaminada? Letra A, a garça. Letra B, o peixe maior. C, o lambari. Ou D, o caramujo. Essa eu acho que você acertou, a gente já falou bastante sobre isso em outras aulas, né? Se metal pesado, ele vai acumulando então ao longo dos níveis tróficos. Então quem vai ter mais acúmulo desse metal vai ser a garça, que é o nosso predador aqui, topo de cadeia, né? Então você já sabia essa, provavelmente. Esse exercício, esse quiz, ele traz para a gente então uma introdução para a gente falar de bioacumulação e biomagnificação. Eles são parecidos, mas não são a mesma coisa, tá? Então preste atenção. Acúmulo de substâncias tóxicas. A gente pode chamar de bioacumulação quando é ao longo da vida do organismo. Olha só, o peixinho aqui com 1 ano de idade estava lá acumulando alguma coisa tóxica. Tá em vermelho no corpo dele lá, faz de conta que é o mercúrio, tá? Acumulou. Ele vai ficando mais velho, vai acumulando mais. Porque se ele está naquela região que está contaminada, é lógico, ele vai ficando cada vez mais contaminado. Então, quanto mais velho ele fica, mais contaminado ele está. Tá? Então, isso é bioacumulação, que vai aumentando a acumulação desses compostos tóxicos ao longo da vida do mesmo organismo. Quando eu falo de biomagnificação, eu estou falando de cadeias alimentares. Então, vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos, que é isso que a gente viu no quiz. Ó. Então, aqui a alga, por exemplo, que é o primeiro nível trófico, ela está contaminada? Provavelmente, mas bem pouco. Mas aqui, esse peixinho, que é o segundo nível trófico, ele come muita alga. Então, ele já tem mais contaminantes, porque ele vai acumulando os contaminantes que ele vai pegando da própria água e os contaminantes que ele pegou da alga que ele comeu. Quando ele vai para o terceiro nível, mesma coisa, ó, ele come vários peixinhos menores, não é um só, então ele vai acumulando, além daquilo que ele vai pegando da própria água, de todos os peixes que ele comeu ao longo da vida dele. Quarto nível trófico e assim por diante. Então, vai aumentando, né? Então, biomagnificação vai aumentando a contaminação ao longo dos níveis tróficos. Lembra, eu até comentei com vocês lá a respeito da carne de cação, que minha mãe não pode comer, né? Cação é um tubarão, então ele é um predador, né? Então, tá ali, ele é um nível trófico alto, ele acumula bastante coisas tóxicas. Então, algumas pessoas acabam sendo mais sensíveis e não podem consumir. Outros impactos ambientais. Olha só, a gente tem vários outros, né? Aqui eu vou falar de mais alguns para vocês, mas não quer dizer que sejam só esses, tá? Eu trouxe para vocês os principais. Aqui, ó, branqueamento de corais. Olha só essa imagem. A gente tem aqui o coral da cor que ele deveria ser e aqui ele branquinho. Por que isso acontece? O aumento da temperatura dos oceanos faz com que esses corais, que fazem uma simbiose com algas chamados zooxantelas, o que acontece? Ele expulsa essas algas do corpo dele. Eles vão sobreviver? Não, a alga vai morrer logo em seguida e ele, se demorar muito para conseguir colocar outra alga para dentro do corpo dele também, porque um necessita do outro. Se ele não tiver essa alga, ele não tem nutrientes para o corpo dele, então ele vai morrer. Né? Lembra que simbiose acaba sendo obrigatório, eles não podem viver um longe do outro. Então, bem típico do que está acontecendo com aquecimento global, né? Poluição sonora.
outro grande problema em locais onde a gente tem um excesso de navegação, porque pode até ser que você não esteja escutando o barulho do navio, mas ele causa muito barulho, mesmo quando ele não está apitando, tá? Então, navegação e pesquisa também, principalmente essa parte dos sismógrafos, causam sons bem altos, faz com que o comportamento desses animais aquáticos seja afetado. Por quê? Porque eles não conseguem mais se comunicar direito, principalmente os cetáceos, né? Quando a gente fala, eles usam comunicação sonora. Comportamental, então vários desses animais acabam tentando fugir desses sons muito altos e acabam encalhando nas praias e afeta também a reprodução desses animais. Então, apesar de ser uma poluição que a gente não está vendo ali o tempo todo, uma poluição causada por energia. A acidificação dos oceanos, a gente também já falou disso, né? O aumento do gás carbônico atmosférico faz com que esse gás carbônico consiga reagir mais facilmente com a água, formando um ácido e diminui então o pH dos oceanos, que afeta todo o ecossistema. Os animais aquáticos, eles não são acostumados a mudanças no ambiente, né? Se a gente pensar no ambiente marinho, ele é um ambiente bem estável. Qualquer alteração que você faça ali, por mínima que seja, já representa muita coisa para esses animais, que não estão acostumados com essas oscilações, com essas alterações de salinidade, de pH ou de qualquer outro tipo de mudança nesse ambiente, tá? Rompimento da barragem de rejeitos. A gente teve 2 acidentes graves aqui no Brasil, de Mariana e Brumadinho. Mariana em 2015, que foi um acidente maior, aqui 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Brumadinho foi menor, mas se a gente pensar em consequência ambiental e consequência econômica, Brumadinho se iguala a Mariana aqui, né? Quando aconteceu o acidente de Mariana, essa lama tóxica, então, ela foi seguindo do rio em direção ao Oceano Atlântico, né? E você passava de avião em cima, você via a cor dos rios, ficava meio rosa, meio vermelho, essa cor bem diferente do que é o ideal, né? Então foi do Rio Doce até o Atlântico. Brumadinho matou muito mais pessoas, animais também matou bastante, né? Destruiu toda uma parte de Mata Atlântica que a gente já viu que é um bioma muito ameaçado, né? E até hoje tem pessoas desaparecidas em Brumadinho. Então, 2 acidentes muito graves por causa das barragens de rejeitos que contaminaram toda essa região. Um exercício agora para vocês verem se conseguem fazer sozinhos. Vamos lá. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo de corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorrerá é qual? Letra A, eutrofização. Letra B, proliferação de algas. Letra C, inibição de fotossíntese. D, fotodegradação da matéria orgânica. Ou E, aumento da quantidade de gases dissolvidos.
E aí, vamos ver se você acertou esse exercício do Enem, então? Inibição de fotossíntese. Então, é o impacto imediato. Ah, professora, não é eutrofização? Sim, a inibição da fotossíntese vai causar a eutrofização, que é o processo, mas aqui como está pensando num processo mais imediato, como está dizendo aqui, o impacto inicial é a inibição da fotossíntese, ok? Que vai causar mais tarde uma eutrofização no local. Segundo exercício de hoje. Os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em, letra A, produzir o próprio alimento, letra B, obter compostos nitrogenados, letra C, realizar a reprodução do tipo sexuada, letra D, absorver oxigênio dissolvido na água, ou letra E, adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. E aí, gente, vamos ver se você acertou? Olha só, produzir o próprio alimento? Coral é um animal, gente. Ele não é autótrofo, então não pode ser isso. Letra B, obter compostos nitrogenados? Da onde que a gente obtém compostos nitrogenados, né? A gente como animal? Da alimentação. Tá afetando a alimentação? Letra C, realizar reprodução sexuada? Letra D, absorver o oxigênio dissolvido na água? Letra E, né, gente? Adquirir nutrientes derivados da fotossíntese, porque essa é a relação de mutualismo entre eles, né? As zooxantelas dão para eles, então, esses nutrientes que derivam da fotossíntese que elas realizam. Então, tá aqui a resposta correta. Então, na aula de hoje, a gente falou de vários impactos ambientais causados pela poluição das águas. Existem outros? Existem, né? Assim como existiam outros da poluição atmosférica, a gente traz aqui os principais para você. Lembre, gente, aproveite e não deixe acumular conteúdo. Já vá lá no seu Google Classroom, já responda suas questões para não ter problema, né? Para confirmar a sua presença na aula, principalmente. Se você está pegando material impresso no colégio, cuide com os prazos. O professor também precisa receber de volta esse material para ver se você está com dificuldade, para lançar a sua presença também. A gente está no final, sei que está todo mundo cansado, mas está acabando, gente. Faça tudo com carinho, com capricho e lembrem, né? Foco no Enem, porque logo ele chega e você tem que se dar bem nele, né? Aguardo vocês na próxima aula com mais um assunto de impactos ambientais.